Na nossa conversa devocional de hoje, vamos falar da quarta bem-aventurança que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que as bem-aventuranças, elas não podem ser interpretadas desconectadas das outras. Então, por exemplo, o anterior falava sobre mansidão, eu estou falando agora sobre justiça. A próxima bem-aventurança fala sobre misericórdia. Então eu não tenho como interpretar cada um desses conceitos separados uns dos outros. Isso pode levar a um extremismo, a um sectarismo. Então quando eu falo de justiça, certamente ele precisa estar interligado a todas as outras bem-aventuranças também. A segunda coisa que a gente precisa usar quando a gente fala aqui sobre as bem-aventuranças é sobre o próprio conceito de justiça. Existem dois conceitos, ou melhor, existem duas dimensões dentro do conceito de justiça através das Escrituras. Em primeiro lugar, é a própria salvação do homem diante de Deus, porque o sistema de salvação, tanto sacrificial do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento através de Jesus Cristo, isso é uma representação de um evento de justificação na vida do ser humano. Então, o ser humano estava em juízo, o pecado separou ele de Deus e uma nova justiça foi estabelecida. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 22 diz que a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Então, o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para uma salvação, e da nova aliança, essa é uma justiça que aponta para a nossa salvação em Cristo Jesus. O homem caiu, sobre ele recaiu as consequências dessa queda, o afastamento de Deus. Ele se tornou um pecador contra a própria criação de Deus, contra o próprio ser humano. Então, o alvo era necessário que fosse o ser humano o alvo dessa justiça. Mas o nosso Deus é um Deus tão bom, tão misericordioso, maravilhoso, que veio ao mundo e estabeleceu o juízo dele, a justiça dele sobre ele mesmo na cruz do Calvário, a nossa grande libertação. A pregação dessa salvação se chama justiça. Então esse é o primeiro conceito de justiça que tem que ser pregado, a pregação do Evangelho. A segunda dimensão do conceito de justiça é a justiça social, é a prática da justiça, porque o pecado continuou na criação. E uma vez que ele está na criação, nós fomos chamados para sermos agentes da justiça de Deus neste mundo. Você vai ver o exemplo de várias pessoas nas Escrituras que viviam o duplo conceito da justiça, a proclamação da salvação, da reconciliação do homem com Deus, e também esse da prática da justiça social, porque nós somos reformadores da justiça no mundo. Então, por exemplo, no Antigo Testamento tem Moisés, que fala dessas duas dimensões da salvação, o Elias, tem Amós, tem Jeremias, Isaías, Zorobabel, Neemias e Esdras na reconstrução de Jerusalém. Então vejam só, eles estão falando e pregando o tempo todo a primeira dimensão da salvação, mas também estão pregando a justiça social. Que dirá de Tiago na sua carta no Novo Testamento, já o irmão de Jesus, o bispo de Jerusalém, é a carta que fala sobre essa justiça prática, os deveres sociais do cristão. Foi o primeiro mártir, foi a primeira vítima de uma perseguição por conta da compreensão dele do duplo significado da justiça. A terceira questão que a gente tem que entender é a intensidade desse nosso compromisso. Ele fala fome e sede de justiça. Ele não fala qualquer sentimentozinho qualquer. São os sentimentos mais básicos, os sentimentos mais intensos, estão relacionados até à dor. Então, eu e você estamos sendo convidados a termos os sentimentos mais entranhados, mais viscerais que venham da gente com relação à justiça. Então, somos pregadores viscerais. Será que você tem sido isso? Eu tenho sido isso?
tanto da proclamação do Evangelho quanto da prática da justiça nesse mundo. Num mundo onde há opressão, num mundo onde há miséria, num mundo onde há dominação, manipulação, esses pecados estruturais, nós fomos chamados a agir também sobre eles. Nós estamos tendo fome e sede disso. É a minha pergunta, eu faço para mim, a começar por mim. Será que esse é o grau de compromisso que a gente precisa ter? Ou estamos tendo, melhor dizendo? É essa reflexão que eu e você precisamos fazer. Também, para a gente entender essa passagem, Jesus é o nosso maior exemplo. Porque ele foi o pregador da salvação, ele revelou as realidades que nos distanciavam de Deus, o nosso desespero espiritual. Sem ele nós não vamos conseguir nos auto-salvar, não tem nada a ver com mérito. As boas obras que podemos fazer decorrem da imagem de Deus na nossa vida, seria até uma obrigação em fazermos ela, mas nós estávamos debaixo dessa condenação, não havia esperança para nós, mas graças a Deus, o maior de todos, o Senhor Jesus, nos deu essa salvação com a sua própria vida. E no seu conceito de justiça como agente nesse mundo, naquele lugar tão pequeno, desde a sua vila natal até chegar ali em Jerusalém, ele esteve vivendo, lutando contra os poderes da sua época, exposto aos poderes da sua época. Imagina, exposto àquele sinédrio, exposto a Herodes ali, exposto à representação do Império Romano na figura de Pilatos. Vejam só, queridos, a sua pregação de salvação espiritual também esteve apresentada na sua prática e ele, consequentemente, vivenciou o seu martírio. Meus queridos, eu quero dizer que os nossos olhos precisam estar em Jesus nessa aplicação com relação à fome e sede de justiça. E há uma promessa de que seríamos fartos se vivêssemos isso. Essa promessa acontece porque quem tem fome e sede de justiça, para ele a riqueza não são os bens materiais. Isso não é pecado tê-los, não há mal nisso, mas a nossa maior alegria é poder pregar o Evangelho. A nossa maior alegria é podermos perceber que está havendo uma reversão desse quadro de injustiça no mundo. Então, quando a gente se sente usado por isso, a gente se sente extremamente gratificado. Percebam só como é generosa a medida. Jesus, naquele mundo agropastoril, ali no meio daquele mundo onde não parecia representar nada ali, o que é que poderia irradiar daquele lugar? Mas a mensagem dele alcançou a nossa vida. Veja como ela foi farta. Hoje eu e você somos salvos por conta dessa mensagem daquele tempo. É a parábola daquela semente de grão de mostarda que é tão pequenininho, plantado, ninguém dá nada, mas cresce e se torna uma árvore frondosa onde aves se aninham dentro dela. A gratificação é muito grande, porque se a gente pudesse ver fruto dessa pregação, uma vida se convertendo, uma vida sendo impactada por esse compromisso social, a gente ficaria com um júbilo enorme, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Para que esse duplo conceito de justiça ele fosse compartilhado, a gente ficaria feliz de ver a 100ª ovelha sendo alcançada, mesmo que as 99 estejam no aprisco. É uma alegria muito grande para quem vê valor nisso. E acima de tudo, porque na eternidade, queridos, a gente vai ver o cumprimento da plantação desse reino, o reino de justiça, onde a gente vai ver ele na sua plenitude, onde não haverá choro, não haverá mais essa injustiça, não haverá a consequência do pecado que foi inoculado no coração do homem. Os poderosos lá não terão a capacidade de promover a malignidade se o coração deles forem ruins, porque lá quem será o Senhor, de fato, na plenitude do seu reino, é o Senhor Jesus. Eu convido você a viver essa justiça na sua vida, tanto a salvação, que você seja um discípulo do Senhor Jesus, como você seja um agente
da justiça, um reformador na justiça. E que a gente siga os exemplos próximos que tivemos ao longo da história, como por exemplo Pedro Valdo, como tivemos João Crisóstomo, Francisco de Assis, como tivemos Lutero, Calvino, Melanchthon, Calbart, pessoas que pregavam o Evangelho, mas pessoas que também foram agentes e reformadores da justiça em seu tempo. Vai ser uma fartura, nós vamos nos sentir plenos, porque cada pequeno resultado é de uma alegria, de uma transformação enorme. E nós herdaremos, na tentativa de salvar os outros, com essa salvação proclamada que aconteceu na nossa vida, nós também seremos salvos. Então, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, meu querido e minha querida, sedentos e famintos por justiça. Deus abençoe a vida de vocês.